Boa tarde, amigos, tudo bem? Separei mais um tema para comentarmos hoje. O tema é sigilo ministerial. Bom, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar em sigilo profissional, sigilo dos advogados, sigilo dos terapeutas, psicólogos, mas o sigilo ministerial está relacionado ao sigilo que que deve guardar certa pessoa por força do exercício de um encargo religioso ou social, a exemplo dos padres, das irmãs de caridade, dos pastores, por exemplo. Bom, antes de iniciar o tema, falar sobre a violação desse sigilo e as suas consequências, vamos analisar quem são as pessoas obrigadas por esse sigilo, isso é, a extensão do sigilo. Bom, esses são os chamados confidentes necessários. São pessoas a que a lei presume que terceiros levem a elas determinados fatos de suas vidas privadas e, portanto, a própria lei define um dever de assegurar o sigilo dessas informações. Quem são esses confidentes necessários? A lei menciona o sigilo por força do exercício de função, do exercício profissional, do exercício de ministério ou do exercício de cargo. Bom, o exercício de função está relacionado a uma função temporária, determinada, na maioria das vezes, judicialmente ou por exercício de cargo público, uma função pública acidental, a exemplo de um escrevente que presencia uma audiência de divórcio, a exemplo de um tutor, de um curador, de um tutor que é determinado por força de decisão judicial, ali que não é o tutor definitivo, mas um tutor ad hoc, temporário. Há também o sigilo profissional, que é aquele para o qual nós estamos acostumados, do advogado, do psicólogo. Existe o sigilo ministerial, que já comentamos, e existe o sigilo por cargo de ofício. E aí ele se confunde um pouco com o sigilo profissional, mas está relacionada a funções mais manuais. Bom, visto quem são as pessoas obrigadas a esse sigilo, temos que ver também quais são os fatos acobertados por esse sigilo. O sigilo ele não recai sobre qualquer fato. Ele deve recair necessariamente sobre um fato do qual a pessoa não pretendeu divulgar anteriormente. Isso é um fato que não se tornou público. Então esse fato necessariamente deve estar resguardado na esfera de sigilo íntima das partes, não deve ter sido anteriormente divulgado a público. Se se tratar de um fato de conhecimento público, não há problema nenhum na divulgação desse sigilo, desse segredo, pelo profissional ali, pelo ministro que o ouviu. E nesse ponto é importante fazer uma breve consideração a respeito dos chamados boatos. Não é porque um fato já é um boato, que esse fato saiu da esfera de intimidade das partes. Se as partes não tiveram a intenção de externalizar, de publicizar um determinado fato, ele continua resguardado pelo sigilo. Não é a existência de boatos que faz sucumbir o sigilo que deve resguardar a autoridade ministerial. Bom, visto quem deve resguardar o sigilo e os fatos sobre os quais recai o sigilo, qual seria então a consequência da violação desse sigilo? Então, temos a hipótese de um médico ou de um pastor, de um padre, que ouve determinada informação do seu fiel, do seu cliente, do seu paciente e, a seguir, divulga a terceiros indevidamente, inadvertidamente essa situação. Quais são as consequências? Bem, há duas consequências de naturezas diferentes. Uma primeira de natureza cível, claro, a pretensão de indenização. Aquela parte que se sente lesada em sua honra, em sua esfera íntima de intimidade, claro, pela divulgação da informação, tem o direito de buscar a tutela reparatória, isto é, a indenização em face daquele que divulgou sem a devida autorização à informação. Em segundo lugar, há uma consequência de natureza criminal, e essa é uma consequência que muitas vezes resta esquecida, e por conta desse desconhecimento, por causa disso, as pessoas divulgam inadvertidamente essas informações sem se preocupar com as consequências.
A violação do sigilo, a violação do segredo, ela é prevista como crime no Código Penal brasileiro. Isso está previsto no artigo 154, é o crime de violação de segredo. Esse crime, embora ele esteja rubricado, esteja denominado como violação de segredo profissional, o texto do Código Penal demonstra que ele alcança também as autoridades ministeriais, as autoridades públicas e também as profissionais. E nesse sentido eu gostaria de trazer a leitura do item 55 da exposição de motivos do Código Penal brasileiro, que afasta qualquer dúvida, e nele define-se, abre aspas, o projeto procura dirimir qualquer incerteza acerca do que sejam confidentes necessários. Incorrerá na sanção penal todo aquele que revelar o segredo de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Assim, já não poderá ser suscitada, como perante a lei vigente, a dúvida sobre se constitui ilícito penal a quebra do sigilo do confessionário. E aí ele está se referindo, o projeto, ao confessionário, então faz-se menção ao padre, mas isso se aplica também aos ministros religiosos de qualquer outra natureza. Claro, o nosso país é laico, então, sem discriminação de qualquer crença, aplica-se a todas as crenças e religiões. Bom, esse foi o assunto que eu separei para conversarmos. Quem gostou, deixe seu comentário. Um abraço!